eu percebi uma coisa em mim que me deixou muito pensativa. Eu estou com pressa e não é aquela pressa de estar atrasada para algum compromisso. É uma pressa diferente. É como se eu estivesse correndo contra o tempo. Eu percebi isso ontem conversando com uma pessoa. No meio da conversa, comecei a observar alguns comportamentos meus e pensei: meu Deus, eu estou fazendo tudo com pressa. Por exemplo, eu estou assistindo a uma palestra, coloco em velocidade 2x. Estou lendo um livro, quero ler rápido. Estou estudando, quero aprender logo. Tenho uma ideia, já quero colocar em prática. Quero criar alguma coisa, já quero fazer acontecer. E olhando assim, parece até uma coisa boa. Parece determinação, parece produtividade, parece aquela pessoa que quer crescer, aprender e construir. Só que eu comecei a prestar atenção em uma coisa. Quando até o aprendizado precisa ser acelerado, existe alguma coisa aí dentro que merece ser observada. Isso me fez parar, porque eu gosto de estudar, gosto mesmo, gosto de aprender coisas novas, de ter ideias, gosto de criar, de construir. Eu não quero perder essa energia. O que eu comecei a questionar foi outra coisa. Porque eu sinto que preciso fazer tudo tão rápido? Porque eu estou correndo e, principalmente, correndo para onde? Essa pergunta ficou na minha cabeça, sabe? Porque essa pressa não aparece só quando estou estudando. Ela aparece na forma como eu consumo informação, na forma como eu quero produzir, na vontade de colocar as ideias em prática. Está aparecendo em tudo. E é aquele pensamento: vamos, preciso fazer, preciso aprender, preciso avançar, sabe? E foi aí que eu percebi uma contradição interessante disso. Eu tenho buscado justamente o contrário disso. Eu venho meditando, venho buscando silêncio, ficar mais em silêncio. Tenho tentado estar mais presente, prestar atenção nos meus pensamentos, nos meus comportamentos, nas minhas escolhas. E durante a meditação, eu consigo silenciar, consigo ficar ali, ponto zero. Mas depois eu me vejo fazendo as coisas novamente com velocidade. Ai. E isso me fez entender uma coisa. Silenciar a mente por alguns minutos é uma coisa. Desacelerar a maneira como você está vivendo é totalmente outra coisa. Eu posso ficar em silêncio durante uma meditação e depois continuar vivendo na pressa. E isso foi isso que me chamou a minha atenção. Eu estou aprendendo a ficar em silêncio. Agora eu quero aprender a não correr. Porque existe uma diferença entre querer crescer e ter pressa para crescer.
Existe diferença entre ambição e urgência. A ambição diz, eu quero construir, quero aprender. A urgência, ela é, eu preciso construir logo, rápido. Eu estou atrasada, preciso aprender mais, sabe? Então, eu comecei a me perguntar. Eu estou construindo porque eu quero construir? Ou eu estou correndo porque tenho medo de não chegar a tempo? Essa pergunta mexeu comigo porque eu não quero olhar para a minha vontade de crescer como um problema. Eu gosto de ter ideias, gosto de criar, gosto de aprender, de imaginar possibilidades, de pensar no futuro. Isso faz parte de mim. Mas eu não quero transformar essa energia em uma corrida. Quero conseguir construir sem sentir que estou atrasada. Quero ler um livro e estar naquele livro, sem pensar em quantas páginas ainda faltam para terminar. Quero assistir a uma palestra e simplesmente ouvir, sem sentir que preciso terminar logo para começar outra. Isso também apareceu no conteúdo. Eu percebi que gosto de criar vídeos, gosto de pegar uma percepção que tive e conversar sobre ela, como estou fazendo aqui agora. Gosto dessa troca. E eu quero criar esse hábito, quero publicar um vídeo por semana ou 2, porque eu gosto disso. Não estou fazendo isso para receber elogios, também não estou fazendo para provar alguma coisa. Eu simplesmente gosto de compartilhar. Só que, olha que interessante. Até uma coisa que eu faço por prazer pode entrar nessa lógica de preciso fazer mais, preciso fazer melhor, preciso crescer, alcançar mais pessoas, preciso produzir mais, sabe? E eu não quero isso, porque se eu transformar tudo em obrigação, eu perco justamente a razão pela qual comecei. Eu quero que criar continue sendo prazeroso. Quero abrir a câmera porque tive uma ideia e pensei, isso eu quero compartilhar. E pronto. Sem transformar cada vídeo em uma cobrança. E foi aí que eu percebi que meu exercício agora não é fazer mais, é aprender a fazer sem correr. Isso parece simples. Isso é muito simples. Mas pra mim é uma coisa que eu quero observar de verdade, sabe? Não é só falar sobre isso. Porque eu quero continuar construindo a minha vida. Quero continuar aprendendo. Quero colocar minhas ideias em práticas. Quero criar, empreender, crescer. Só que eu quero fazer tudo isso estando presente no caminho. Porque existe uma coisa que eu acho muito perigosa, sabe o quê? A gente passa tanto tempo pensando no lugar onde quer chegar que começa a tratar o caminho como um obstáculo, como um problema.
E eu não quero viver assim. Não quero chegar lá e descobrir que passei todo o caminho correndo para chegar. Então, por enquanto eu estou observando, sem me condenar, sem transformar essa descoberta em mais uma coisa que preciso resolver imediatamente. Eu só quero perceber, porque o autoconhecimento começa muito aí. Antes de mudar um comportamento, você precisa conseguir enxergá-lo. Enquanto você não percebe, ele simplesmente acontece. Você faz, você repete, faz de novo e acha normal. Mas quando começa a enxergar, alguma coisa muda. Porque você passa a ter escolha. E é exatamente isso que está acontecendo comigo agora. Eu não quero simplesmente acabar a minha pressa. Quero entender de onde ela vem. Quero entender o que está por trás dessa necessidade de acelerar. E tem uma pergunta. Tem uma pergunta que ficou, sabe? O que eu acredito que vai acontecer se eu desacelerar? Será que eu tenho medo de ficar para trás? Será que sinto que estou atrasada? Será que estou tentando compensar o tempo que passou? Ou será que lá no fundo eu associei velocidade a progresso? Eu ainda estou olhando para tudo isso. E eu queria deixar essa pergunta para você também. Porque pode ser que você esteja fazendo exatamente isso e nunca tenha parado para perceber. Você estuda, lê, assiste a vídeos, palestras, tenta melhorar, tem ideias, quer mudar, quer construir uma vida diferente. E mesmo fazendo tudo isso, existe uma sensação por dentro dizendo: eu preciso ir mais rápido, preciso correr. Então eu quero deixar uma pergunta. Você está realmente avançando ou está correndo? Porque não é a mesma coisa. Não é. Eu descobri. Isso não é a mesma coisa. E tem mais uma pergunta que eu vou deixar. O que mudaria na sua vida se você continuasse avançando, mas sem precisar correr? É para mim também essas perguntas. Eu não tenho uma resposta pronta para isso. E nem quero ter. Porque eu estou vivendo essa descoberta agora. É novo para mim. E uma coisa que eu tenho aprendido é que eu não preciso ter todas as respostas para compartilhar uma percepção. Eu posso estar no processo, posso perceber alguma coisa hoje e conversar sobre isso hoje. Amanhã posso enxergar outra coisa e está tudo bem. Eu não quero criar esse canal como alguém que chegou ao final e agora está ensinando o caminho. Eu quero compartilhar o caminho enquanto estou caminhando. E hoje o que eu percebi foi isso. Eu estava com pressa até para aprender.
E agora eu quero experimentar uma coisa diferente. Quero continuar construindo, mas com presença, sabe? Nada de correr. Quero continuar aprendendo, mas sem transformar aprendizado em corrida, entende? Quero continuar criando sem transformar a criação em cobrança, seguir em frente sem sentir que estou atrasada. E eu vou terminar com uma pergunta que é para mim também. E se eu não estiver atrasada? E se eu simplesmente estiver vivendo o meu tempo? E se eu puder continuar avançando sem correr? Pois é. Não procure a resposta. Deixa essa pergunta caminhar com você também. Algumas respostas não chegam em palavras. Elas aparecem na forma como a gente começa a viver.